ministro Alexandre de Moraes diz que a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o fechamento do STF é uma asneira e pede investigação da Procuradoria-Geral da República. O integrante do Supremo deu as declarações no fim da manhã desta segunda-feira, enquanto participava de um evento no Ministério Público de São Paulo sobre os 30 anos da Constituição. O magistrado se referiu a uma palestra do filho de Jair Bolsonaro a um grupo de concurseiros realizada em julho, mas que ganhou repercussão no último fim de semana. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade de o Exército agir caso o STF, por algum motivo, impedir o pai dele, Jair, de assumir a presidência caso vença as eleições. Eduardo disse que basta um soldado e um cabo para fechar a corte e que se alguém prender um ministro do Supremo, não haveria manifestações populares contra a medida. Na palestra, Alexandre de Moraes iniciou a fala dizendo que o Brasil vive um paradoxo democrático, à medida que, mesmo com uma democracia sólida, há de se conviver com asneiras, em referência à fala de Eduardo. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. Alexandre de Moraes pediu ainda que a Procuradoria-Geral da República comece uma investigação baseada na Lei de Segurança Nacional. O ministro do STF considera que Eduardo Bolsonaro incitou animosidades entre as Forças Armadas e instituições civis. Afirmações que merecem, por parte da Procuradoria-Geral da República, merece imediata abertura de investigação, porque, em tese, obviamente, de se analisar o contexto geral, isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º, incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. O ministro afirmou ainda que as declarações de Eduardo Bolsonaro demonstram desrespeito às próprias Forças Armadas, como se elas estivessem submetidas à vontade de uma pessoa. Alexandre de Moraes deixou o evento sem conceder entrevista aos jornalistas. Mais uma reação de ministro do Supremo, professor. Sim, é um momento muito conturbado e é difícil, de difícil entendimento, né? Com mais tempo, acho que nós poderemos entender daqui uns 3, 4 anos o que está acontecendo no sentido analítico. O ministro Alexandre de Moraes é um constitucionalista conhecido, tem muitos livros, eu tenho inclusive um deles, um curso de Direito Constitucional muito bom, porém, a primeira parte da sua fala me parece absolutamente correta, quando fala sobre o senhor Eduardo Bolsonaro, que foi chamado pelo pai de garoto. 1.800.000 pessoas em São Paulo votaram num garoto, imaginavam que estavam votando num deputado. Vai, segue em frente. Aí ele realmente diz que é uma asneira, tem razão. Agora, porém, quando o ministro invoca a possibilidade dele ser em curso na Lei de Segurança Nacional, aí não dá. Aí já não dá. Aí já nós estamos numa outra esfera. A Lei de Segurança Nacional, que está em vigência ainda, vem do período do regime militar, né? Por exemplo, o artigo que ele citou, a incitação, a violência entre as Forças Armadas, etc. tal, é um desastre. Quer dizer, se ele quisesse configurar a fala do garoto Eduardo Bolsonaro em alguma passagem da legislação brasileira, olhasse a Constituição brasileira, escolhesse lá um inciso, um parágrafo, um artigo. Agora, ministro Alexandre de Moraes, a Lei de Segurança Nacional, aí não dá.